Iniciando mais um Carreiras e Profissões, e eu hoje tenho a grata satisfação de receber um amigo de Ouro Verde, o Adriano Vieira Piedade. O Adriano Viepie. Ele é um amigo da gente, educador social de profissão, veio aqui para bater um papo com a gente, falar um pouquinho da profissão dele. Também é vereador atuante lá em Ouro Verde. Enfim, nós viemos trazendo o Adriano aqui para bater um papo, para conhecer um pouquinho da história de vida do Adriano. Bem-vindo, Adriano. Não, obrigado, Zanoni. Satisfação, obrigado pelo convite, né? Uma honra. Sou fã aqui da TV Oeste Paulista, né? Gosto muito de acompanhar os bastidores do estúdio aqui, muito bacana. Obrigado pelo convite, viu? Legal. Mas quem é Adriano? Da onde surgiu Adriano? Como começou a sua história de vida? Que pergunta, hein, cara? Olha, Zanoni, eu nasci em São Bernardo do Campo em 84, há 40 anos atrás, né? Sou filho de duas pessoas trabalhadoras, na época trabalhavam nas empresas em São Bernardo, e os meus familiares são todos de Ouro Verde, né? Muita gente às vezes fala assim, você não nasceu em Ouro Verde, Adriano? Não, nasci em São Bernardo do Campo, mas o meu avô é muito antigo em Ouro Verde, praticamente quase um dos primeiros lá a criar um comércio, né, na cidade. Meus familiares sempre nasceram em Ouro Verde também, e sempre foi essa linha, né, para lá e para cá. Então era sim, secos e molhados. Era conhecido como o Mané Baiano. Ele foi também juiz de paz lá. Ele casou muitas pessoas em Ouro Verde. Eu acho que eu vendi cigarro pro seu avô, hein? O Mané Baiano era muito conhecido lá. Na verdade, a história do meu avô é muito interessante, que ele já teve diversas profissões, desde a época da Bahia, que ele já foi delegado, dentista. Olha só. E aí, quando ele veio aqui para Ouro Verde, né, ele criou Secos e Molhados, que é o armazém, né, do Mané Baiano, era muito conhecido. Foi juiz de paz. Então, a sua infância lá em São Bernardo dava para comparar com a infância do interior? Porque você vinha visitar os parentes aqui? Todo ano. E dava para comparar? Dava para brincar na rua? Como é que era? Eu bem pequeno, fui para Americana, né? Então eu morei muito tempo lá em infância, minha adolescência foi amigos, né? Então foi tudo em Americana, e chegava os finais de ano e férias escolares, a gente vinha para Ouro Verde, né? Então não via a hora que chegava a Não via a hora. A gente tinha muitos amigos aqui. O meu avô tinha sido sócio fundador na época, ainda funcionava o Café Clube no município de Ouro Verde, né? Que era uma área de lazer que todos se reuniam nos finais de semana. O clube ali saída para Panorama. Isso mesmo, né? Eu joguei bola lá no Café Clube. Verdade. Bom lá. Bacana, Adriano. E você veio para Ouro Verde, bom, a sua infância foi lá em Americana, foi. Estudo foi lá. Isso. Em Americana eu passei minha adolescência, né? Tive a oportunidade de fazer uma faculdade lá de pedagogia. Inclusive eu não posso esquecer a minha madrinha, né? Que é a minha avó. Eu lembro na época era o FIES, e para mim poder fazer a faculdade precisava de um financiamento estudantil. E a gente não tinha fiador, né? A gente nunca de posse, né? Minha mãe não tinha. E aí minha avó foi a fiadora. E eu lembro que ela já era de idade, né? Mas ela mesmo assim ela ia lá para a Americana só para assinar alguns papéis. Então é a minha madrinha que proporcionou, né, a minha formação acadêmica, a primeira em pedagogia lá. Uma história bacana. Gratidão então para a madrinha. Minha avó é meu amor, é nossa princesa, nossa rainha. Ela está no nosso meio ainda ou já partiu? Tá, graças a Deus. Todo dia a gente fala brinca. O nome dela, vamos mandar um abraço, um beijo para ela. É a Dona Dez, um beijão, vó. Ontem eu fiz vídeo com ela, brincando com ela divertida, né? Ontem eu brinquei que a gente está em campanha eleitoral, eu disse assim que o voto dela para mim é o voto mais importante, né? Não, assim, com todo respeito a todos os eleitoras que votam em mim, mas o voto dela é mais importante para mim porque ela está com 92 anos de idade e ainda está votando. Gosta de exercer o direito, que bacana. Um abraço, dona Dessa. Bacana, que história bonita. Bom, aí você veio para Ouro Verde. Quando que você chegou em Ouro Verde? Para morar mesmo, faz 15 anos que eu estou morando em Ouro Verde, né? Eu vim com a minha esposa, na época, quando eu vim para Ouro Verde... Você casou lá então em Americana? Não, na verdade eu conheci ela já estando aqui. Eu trabalhava com uma tia dela, ela era professora e eu era professor, a Neuzinha, e eu trabalhava com ela. Então eu morava sozinho lá já e fazia faculdade, e eu chorava as pitangas com ela, né? Que eu tinha que pagar o meu financiamento todo mês, e eu tinha que trabalhar durante o dia, e à noite eu às vezes não tinha o que comer, então eu morava sozinho numa república. E essa Neuzinha é o que eu chorava no ombro dela, e ela era muito minha amiga, me ajudava com aconselhamento. E aí eu conheci a minha esposa
através de um comentário que ela fez, na época existia o Orkut, e ela comentou, né? Alguma coisa. Orkut. Isso, aí ela me conheceu, entrou em contato. A minha esposa entrou em contato comigo através do Orkut, e ela é bonita, né? Continua bonita, mas era uma fotografia assim de uma mulher, né, de academia, com uma roupa, um biquíni, e eu pensei até que era fake na época, né? Porque eu falei, como é que uma mulher bonita dessa vai dar bola pra mim, né? Mas aí isso foi quando eu mudei pra cá. A gente veio pra Ouro Verde, né? Na época, tinha um irmão, hoje falecido, né? Que a gente perdeu ele para as drogas. Na época que morava em Americana, nós morávamos lá e ele se envolveu com droga, né? Com crack mais específico. Isso. E aí a minha mãe decidiu mandar ele para Ouro Verde, né? Porque Ouro Verde é uma cidade pequena, né? A gente achou que não tinha, né, esse tipo de droga, né? E aí ele veio para cá, só que ele continuou dando trabalho, né? Inclusive, né, meu irmão sofreu muito, ele foi internado em mais de 7, 8 clínicas, né? Clínicas compulsórias, clínicas particulares, aqui no Bom Samaritano. E aí minha mãe decidiu vir para ele, né? Para cuidar dele. E eu permaneci em Americana. Eu lembro que minha mãe não conseguia, né? Aqui ela estava passando por dificuldade com ele. E aí eu decidi, né? Exonerei lá, né? Que eu era professor em Americana e vim para cá para ficar junto com ela. E aí nesse tempo que eu vim para cá, que a gente permanece até hoje, né? Infelizmente meu irmão, a gente perdeu ele para as drogas, né? Morreu nessa situação bastante deplorável, né? Mas a gente agradece porque ele provavelmente está num bom lugar, ele ficou refém, né, da droga durante muito tempo. E esse foi o motivo, né? Foi um motivo, vamos assim, a gente, né, tentando salvar o meu irmão, só que hoje eu agradeço muito a Deus de ter vindo morar em Ouro Verde, né? Que é um lugar fantástico para mim. Tranquilo, né? O interior é totalmente diferente, né? A gente diz que nunca pode dizer dessa água não beberei, mas assim, se fosse para eu escolher, ter oportunidade de escolha, eu não moraria numa cidade igual a São Paulo. Gosto de lá, às vezes, para passear, não sou muito fã, não, tem outros lugares aí. Eu vou a negócios, às vezes, mas enfim, eu acho que assim, o interiorzão nosso aqui, né, nós temos aí, segundo os policiais militares, civis, a região mais tranquila do estado. Então, por que sair de uma região dessa? Né? É qualidade Tirando de vida, o calor daqui, o resto é tudo perfeito. Mas agora o calor também está todo o Brasil inteiro aí, o mundo, né, tá tudo atrapalhado, as estações, tá tudo complicado. Adriano, fala um pouquinho da sua profissão, que é o educador social. Hoje eu sou efetivo, né, na Prefeitura Municipal de Ouro Verde, né? Eu já atuei em diversas áreas, já trabalhei em Dracena, Junquerópolis, Tupi Paulista, tudo como processo seletivo, né? Já fui professor de 5ª série, 3º ano, 1º ano. Então você é ligado à Secretaria da Educação? Não, lá eu efetivei como educador social, eu trabalho para assistência social. Ah, da Prefeitura, né? Então você é colaborador da Prefeitura Municipal de Ouro Verde. Exatamente. Inclusive o nome meu, né, como os outros me chamam como professor Adriano, mas vamos dizer assim, o status de professor é um nome que eu carrego com muito carinho, né? Sim. Pela minha formação, mas atualmente eu sou educador social, que é o nome. Educador social. Trabalho no Clube da Criança, lá em Ouro Verde. O Clube da Criança é um projeto que trabalha com crianças em vulnerabilidade social, assim, né? Tenta trabalhar com a questão do assim, né? São crianças que estão, às vezes a mãe trabalha, às vezes a mãe tem um tipo de dificuldade financeira, precisa trabalhar e fica no contraturno no Clube da Criança. Nós não trabalhamos com o lado educacional, nós trabalhamos com o lado assistencial. Né? E crianças de que idade? Lá a gente atende crianças desde os 4 até os 11 anos de idade, né? 4 a 11. Então lá é o meu orgulho também, que eu trabalho muito com a criançada lá no laboratório de informática, proporcionando inclusão digital para eles, né? E é uma fase, vamos dizer assim, da formação da criança, né? 4 aos 11 anos é primordial que tenha. Sim. Né? Com certeza você já encaminhou muitas crianças. Sim, inclusive uma das propostas, né, que eu não posso deixar de falar, não sei se eu posso ficar falando da minha campanha política aqui, mas uma das propostas é essa necessidade que a gente vê entre os 4 aos 11 anos, as crianças elas recebem um suporte e recebem um acolhimento no clube. Mas dos 11 aos 15 anos, a gente não tem um projeto que é voltado para cuidar desses jovens. Para dar sequência. Isso, e a gente acredita que, acho que a idade que tem o maior índice assim, de preocupação, né, que ela fica vulnerável, né, a essas, a gente sabe que as más condutas é dos 11 aos 15, né, então
É uma das coisas que eu sempre batalhei lá, é uma das bandeiras que a gente levanta muito para tentar assegurar um projeto dos 11 aos 15 anos. Hoje não tem em Ouro Verde. Correto. Você está tentando trazer alguma coisa nesse sentido aí. Que legal, está batalhando, está fazendo pela cidade, né, Adriano? Bom, além disso aí, eu sei que você gosta muito da mídia, você, inclusive, me ensinou um pouquinho de YouTube, né? Hoje... Ser o youtuber, quer dizer, não aprendi assim muito porque idade e tal. O Jorge tem uma história, Mas... né? Eu consegui trabalhar para o governo do estado, né? Um projeto chamado Como Ser YouTube. Então, era a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, né? Financiou um projeto que eu trabalhei. E eu lembro quando eu fiz o projeto de ensino, né? De como trabalhar com isso aí já faz um tempinho, né? 5, 6 anos já. Com os vídeos, né? Eu pensei que nesse projeto ia vir jovens, né? Querendo aprender. Mas não, quando no primeiro dia de aula eu vi o Jorge lá, eu já fiquei com medo. Eu falei assim, o que eu vou ensinar para esse cara? Eu já era fã do trabalho dele há um bom tempo, já há muito tempo que eu era fã do Jorge. Tinha um sargento da polícia, tinha o João Paulo, né, que era secretário de cultura. Eu falei assim, o que eu estou fazendo? Eu fiquei com medo, né, de ver o gabarito dos estudantes que vieram lá, Jorge. Isso aí foi engraçado. Mas isso aí para nós, até vamos deixar um recado aqui, principalmente para o jovem, para esses garotinhos de 4 a 11 anos, os de 11 a 15 que você quer. Nunca é tarde para aprender. É verdade. Conhecimento, ele nunca vai ser demais. Qualquer coisa que você fizer para aprender coisas do bem, nossa, você sempre vai usar para alguma coisa. Quer dizer, até hoje, como eu te falei, dada um pouco a idade e tal, você não consegue pegar tudo, como hoje um garotinho aí de 15, 16 anos, pega um celular, um notebook, computador, ele estraçalha. A gente tem as nossas limitações. Mas é muito importante, porque você acaba aproveitando alguma coisa daquilo que você viu, que você teve o prazer de compartilhar o ensinamento, né? Então sempre é importante. Quando tiver qualquer curso, qualquer coisa, vá fazer, porque é interessante. Isso aí é um recado que eu deixo principalmente para os jovens, né? É verdade. Adriano, vamos falar um pouquinho de política? O que você acha? É o que eu mais gosto. Você gosta? Você está lá vereador atualmente, a gente sabe que você está pleiteando, né, continuar. O que você, como vereador, por que ser vereador para Ouro Verde primeiro? Desculpa, o despertador. Por Ouro Verde. E fala algumas coisas que você fez já durante esse período todo, que eu acho que foram bastante, a gente tem acompanhado o seu trabalho, né? Então, Jorge, eu na verdade, eu caí na política assim vamos dizer assim, para tentar ser a diferença, sabe? A gente via, se tivesse bons políticos que realmente se preocupassem com o bem comum dos jovens, das crianças, como foi a minha revolta, né? Eu estaria trabalhando como professor apenas, né? Eu lembro que a gente via que tinha computadores degradados, as nossas crianças não tinham acesso a bons equipamentos, não tinha parquinho, então tinha uma TV de tubo, então era basicamente o Clube da Criança era um depósito de crianças, né? Assim, não tinha aquele mínimo tratamento com conforto, né, com lazer, que a gente sabe que o ambiente ele determina muito como que a criança vai aprender o aprendizado, né? E aí o que acontece? Eu, nessa revolta toda, eu manifestei opinião e eu sempre fui participativo, né? Eu digo que eu gosto de política porque a política ela é a ferramenta que é aquilo que a própria palavra política vem de polis, né, de cidade, e o ica que significa preocupação com a cidade, né? Então a gente às vezes pensa que política é só político que faz política, mas não, né? Às vezes a pessoa que alguns serviços, né, sociais que trabalham com a comunidade também fazem política, né? Todas as pessoas têm essa questão da política. Aí quando eu manifestei opinião, que eu fui nas redes sociais, eu era muito crítico, né, criticava o trabalho dos vereadores, né? Então eu sempre aconselho a todo mundo, né? Se as pessoas estão se revoltadas com a política, vamos participar das políticas, né? Participar não só como candidato, mas participar de tentar entender mesmo qual que é o papel real do vereador, qual que é o papel real do prefeito, né? E aí eu tive a honra, as pessoas, né, eu manifestei, as pessoas me elegeram, né, e eu virei vereador, né, 4 anos. Esse projeto que você trabalha, quantas crianças, aproximadamente? 90 crianças, 90 assim, intercalado, né, período, 2 períodos, né, período da manhã 45, 46, no período da tarde 46, 47 crianças também. Bacana. Seguindo então, os projetos que você fez, o que você
acha que você conseguiu acrescentar para Ouro Verde? Então, como vereador, eu lembro que eu entrei com uma bandeira assim, a principal bandeira era que eu ia dar transparência aos trabalhos, né, dos vereadores ali, e é uma das coisas que me orgulha muito. Quando eu iniciei como vereador, eu lembro que algumas pessoas em Ouro Verde disseram assim que eu não poderia filmar, fazer a transmissão ao vivo da Câmara, né? Isso assim que não tinha, que não podia, que não tinha, que era proibido, né? Mas aí quando a gente busca resguardar na lei, né? E a lei, eu lembro até hoje, a lei de acesso à informação, que é a lei 12.527, que eu sempre uso, né? Eu sou muito ruim de memória, mas essa lei eu decorei porque eu uso ela sempre. E aí eu comecei, dia 1º de janeiro de 2021, começou a transmissão ao vivo na posse, e tá até hoje, né, a transmissão ao vivo. Eu lembro os 2 primeiros anos eu fiz de forma voluntária a transmissão ao vivo, então me orgulha muito esse projeto, né, de fazer a transmissão ao vivo da publicidade, porque dessa publicidade a gente teve muito projetos polêmicos que a população participava criticando, né, falando se concorda ou não concorda, então isso daí foi muito bacana. Que é um subsídio para o vereador, né? Bastante importante. Né? Para mim, sim, principalmente para os honestos, né? Porque os vereadores ou os políticos que não são honestos, eles querem passar os projetos na surdina mesmo. Regime de urgência. Em regime de urgência. Legal. No caso aí, você está falando da transmissão, e a audiência boa, o pessoal tem participado? Como é que é? Tem, assim, normalmente o que eu faço, né? Eu dou bastante ênfase, né? Então, quando é um assunto um pouco mais delicado, a gente tem a transmissão das sessões, mas eu acabo pegando o conteúdo e tentando simplificar ele para a população, né? Por exemplo, às vezes eu inflamo, né, a questão como um comunicador, né? Por exemplo, a gente teve projeto, por exemplo, para criar 13º, férias e ação para o prefeito. Polêmico. Fui totalmente contra, né? Inclusive foi um projeto que não passou porque a população caiu matando em cima, né? E se é um projeto dentro da legalidade ou não, se é constitucional ou não, o parâmetro maior é se é moralmente, né? Se isso era moral, né? Se eu concordo ou não concordo, eu concordaria se a cidade estivesse muito bem, assim, muito bem, não precisasse fazer outra coisa, né? E pudesse aumentar o subsídio do prefeito, da 13º, férias, né? Foi uma coisa que foi muito polêmica e a população caiu matando. E lembro que ia ser aprovado, porque na época o prefeito tinha a grande maioria da Câmara ao lado dele, né? Mas não aprovaram, não. É um projeto relacionado aí também aqui de Dracena, onde não vamos entrar no mérito de valores, até porque a justificativa é que muito tempo ficou sem ter os aumentos e tal. Mas foram aumentos na casa aí de 80% a 100%, vereadores, prefeitos, secretários. E a decisão, exatamente no final lá, é uma decisão legal, mas imoral. Tá? Decisão do juiz. Então, quer dizer, é legal, tudo bem, dentro da lei, mas podia ter sido um pouquinho menos. Vamos dizer, isso aí a gente não vai querer entrar no mérito, porque já foi amplamente discutido. Né? Você sabe, Jorge, tem uma frase que eu gosto muito. A política, ela é uma coisa muito importante para ficar só na mão dos políticos. Porque se os políticos fazem e a população deixa, os políticos vão continuar fazendo. Então, a população tem que manifestar opinião, porque quem manda é a população. Quando a grande maioria dá opinião, não tem nada que aconteça que não seja pela aprovação da população. Então, se os políticos que a gente tem, às vezes a população critica, infelizmente é por conta das pessoas que não votaram de maneira correta, né? E até as pessoas que sabem votar e que têm uma consciência melhor, devem orientar as pessoas menos esclarecidas, porque ainda funciona aquela questão de compra de voto de cabresto, né? Infelizmente, né, as pessoas menos esclarecidas... A tal da cesta básica que o pessoal fala, infelizmente... A gente costuma... A gente sabe que não pode, é proibido qualquer coisa. O candidato não pode pagar uma cerveja, porque se alguém vê ele pagando uma cerveja, ele pode ser punido, um refrigerante. Mas o pessoal faz, a gente sabe, não tem jeito. Quer dizer... Prova, não dá nem para provar, porque foi feito de uma maneira que ninguém consegue provar, né? Que se conseguir provar, realmente o candidato vai ter sanções pesadas, tanto vereador quanto prefeito, vice, né? E outras camadas acima aí que participam da política. O que você acha que foi um momento marcante para você da política de Ouro Verde, você participando?
Ó, para mim... Vamos fazer assim, duas colocações. O momento de dissabor e o momento de felicidade. Você falou, opa, valeu a pena. Então. Ó, o momento bom para mim, eu acho que foi todo esse processo de fazer a transparência, né? Eu gostei muito de fazer a transparência de todos os trabalhos, né? Então eu dava opinião, tinha coisas às vezes que eu achava que era bom e a população dava opinião, e aí eu consegui entender que aquela iniciativa ia agir de certa forma em grande parte da população, então eu reavaliava aquilo. Então, para mim, o lado bom, né, para mim, é que eu aprendi muito, amadureci muito, né? Nos começos lá como vereador, eu lembro que eu era diferente. Hoje em dia eu tento reavaliar, eu aprendo muito, aprendi a ouvir mais, né? Me posicionar com mais clareza, comunicar, conversar com a população. E um dessabor, eu acho que uma coisa assim que não que eu tenha me arrependido, né? Mas que tenha acontecido, eu acho assim, um atrito, né, com o prefeito, né? O atual prefeito agora, assim, eu não tenho um adversário, né? Para mim, assim, é quase como se fosse um inimigo. Isso é muito triste para mim, né? Isso é muito ruim para a política em si, mas essa falta de comunicação entre o legislativo e o executivo foi muito forte nessa gestão, né? O atual prefeito não tem esse hábito de comunicar. E quando a gente sabe que não tem comunicação, as partes não entram num acordo, né? Então, para mim, o dessabor maior é que foi muito difícil de ter uma comunicação com a atual gestão, e essa falta de comunicação acaba sendo prejudicial para a população, né? Porque o município acaba sofrendo essas consequências, né? Não é unificado os dois Exatamente. poderes, né? Fica difícil. Mas houve tentativas de conversas amigáveis para se acertar, mas não foi possível. Com certeza. Não, assim, né? Eu digo por mim, mas hoje a Câmara Municipal de Vereadores, 7 vereadores não estão com ele, né? Então essa falta de comunicação, ela prejudicou... São 9, no verde. São 9. 9 vereadores. Essa falta de comunicação entre o Executivo e o Legislativo não houve só entre o Legislativo e o Legislativo. Houve também essa falta de comunicação do Executivo, do Prefeito, com outras áreas também. Uma delas é a própria população, né? Okay. Essa falta de comunicação, às vezes você deixa de fazer investimento em prioridades, que é aquilo que a população almeja, que ela precisa, para fazer investimentos que ele acha que é importante. E o que acha importante acaba sendo prejudicial, né, para a população. E você é um vereador da cidade, ou você tem algum bairro específico que você cuida mais? A Ouro Verde é bem pequenininha. Quando eu comecei a minha gestão, como meu mandato como vereador, a minha bandeira era levantar para ajudar os jovens, né? Capacitação profissional, formação de grupos voltado para empreendedorismo, principalmente da área digital, né? Eram os jovens, né? Tentar trabalhar junto para a gente ajudar que as mães, né, pudessem ter o tempo para poder trabalhar e ter um local para os jovens. Comecei com essa bandeira. Mas depois aparecem as pessoas, às vezes, que têm um problema de falta de buraco na rua, esgoto a céu aberto na residência deles, né, delas. Então, eu acabei trabalhando para a cidade toda. As pessoas, eu costumo falar assim, que tem pessoas que dizem que o vereador nunca foi na casa da pessoa, né? Mas um vereador, ele é um representante da população. Então, eu costumo brincar que eu sou como se fosse um corpo de bombeiro. Eu só apareço no local que precisa da minha ajuda se eu for chamado, né? Se for acionado. Então, eu acabei agindo em todas as áreas, viu, Zanoni? Todas as áreas, viu, Jorge? Assim, né? Desde a parte de representar, protocolar ofício, requerimento, indicação de problemas de manutenção, zeladoria, falta de infraestrutura, até essa questão também de fazer ações contra o Ministério Público para poder fazer a pavimentação de para poder. Eu me lembro que a gente teve que entrar com uma ação com o Ministério Público para poder fazer a ligação de esgoto de uma senhora que tinha 15 fossas sépticas no terreno dela e não tinha mais lugar. Era um tabuleiro de pirulito. Não, estava entrando um dentro do outro, assim, não tinha mais lugar, e as fossas, elas estavam caindo uma dentro da outra, né? Então não tinha mais espaço no terreno. E entre dessas questões trabalhamos junto ao Ministério Público. O Ministério Público fez um termo de ajuste de conduta e obrigou a fazer. Hoje é um orgulho também essa batalha que eu tive, né, com a pavimentação da rua Cuiabá. O que você enxerga hoje como vereador
a maior deficiência do município. Não vamos falar prefeito, vereador, não. O que Ouro Verde precisa para dar uma melhorada? Em qual área que seria o chique do negócio ali para ficar a cidade como você sonha, vamos dizer? Jorge, eu acho que a cidade de Ouro Verde ela é uma cidade pequena, né, bem pequena, mas ela tem... Mas é aconchegante, né? Uma cidade Isso, de um povo trabalhador, um povo humilde, amigo. Não, a melhor coisa que Ouro Verde tem, na minha sincera opinião, é o povo mesmo, assim, é um povo, é cidade pequena e coração grande. Se você chegar lá agora, todo mundo já sabe que você não é da cidade, todo mundo já está comunicando. Se você fizer uma coisa boa, daqui a pouquinho todo mundo já está dizendo que você é um cara bacana, você vira família do pessoal de uma hora para outra. Mas o que Ouro Verde precisa para melhorar mesmo, a gente vê que tem muitos problemas muito antigos, né? Por exemplo, a gente tem problema sofre com falta de água, né? Não é a falta de água, é o problema da falta de uma distribuição eficiente. Temos problemas com buracos, que é essa questão que não teve, não só nesse governo, mas em outros, a preocupação de fazer a manutenção periódica, né? A parte da zeladoria, que a gente vê que existem entulhos nas ruas, mas não é por falta de trabalho dos funcionários, na verdade é uma falta de equipe, né? Porque é muito trabalho para eles. Então, Ouro Verde é simples. Se você conseguir fazer, não faltar água, ter um bom asfalto, e você conseguir fazer funcionar a parte da zeladoria e proporcionar aquilo que eu acho que faltou muito, que é essa parte e que falta, essa parte de lazer, de ter uma biblioteca aberta, ter um local para o jovem poder estar frequentando para poder fazer um lazer, um esporte, né? Isso daí ajuda muito. O povo de Ouro Verde se contenta com... Vamos assim, não que se contenta com pouco, mas o povo de Ouro Verde é um pessoal humilde, eles são muito receptivos a se adaptar às coisas, né? Então, o lazer, assim, a gente sabe que falta muito, uma feira de venda, assim, para a população mesmo. A população de Ouro Verde é muito, muito, muito humilde nessa parte, né? São muito alegres. Você falou, tem uma feira, que é a feira de mantimentos, né? Feira livre. É toda sexta? Sábado, lá. Sábado, lá em Ouro Verde. Lá é todo sábado. Fica ali na avenida, né? Lá, isso. Então, lá vamos dizer assim, que é o evento... É o lazer? É o lazer nosso de Ouro Verde. A gente costuma falar assim, e tem a praça de alimentação também, se você é de Dracena, né? Gostaria de chamar você para uma visita à nossa praça de alimentação, que ela é uma delícia lá, né? O que serve lá de sábado? Fala aí para nós. Tem lanche, tem espetinho do português, tem um pouquinho de tudo, viu? Tem pizza, tem lanche, tem o espetinho do português lá, é muito bacana, viu? Tem bastante de alimentação. E a maioria dos feirantes lá são dali mesmo, da região, que vão lá? Então, né? A feira de sábado é grande, alguns deles ali, eu acho que 50% ou 60% não são, né? São feirantes que são aqueles peregrinos, né, que vão. Cada dia ele está numa cidade. Mas tem alguns ali também que moram ali, que trabalham com agricultura familiar, né, que acaba vendendo. O que é o forte de Ouro Verde hoje? O forte de Ouro Verde, de geração de emprego. Então, o comércio, viu? O comércio assim de Ouro Verde é o ponto principal. Eu lembro que eu fiz umas análises há um tempo atrás sobre qual que era o PIB de Ouro Verde, o Produto Interno Bruto, e eu lembro que há 10 anos atrás, o que circulava a receita de Ouro Verde era a questão da matéria-prima, né? Então era café, arroz, era algodão e tal. Hoje em dia fez diferente, hoje em dia é a prestação de serviço. Então o comércio é o que gira, né? Toda a receita do nosso município. Então o forte é o comércio de Ouro Verde. Vocês têm indústria lá, né, Adriano? Tem a Aliança Brasil, né, que trabalha eu não lembro o nome, mas é alguma coisa que eles para medicamento, né? E eu não conheço todas, não. Eu conheço muitos amigos meus que trabalham com agro, né? Que vende carne, né? Que vende boi e tal. Então ali também é forte. Também. Uma indústria ali com 50, 100 empregos já ajudaria muito. Ali a gente tem essa empresa que é uns 50. A gente costuma falar que Ouro Verde, como Ouro Verde é uma cidade de difícil acesso pela logística de chegar até os polos aí industriais, né? Grande, a gente costuma falar que a solução para a geração de emprego, que é um problema grande de Ouro Verde, seria propostas criativas, né? Cooperativas, pequenas cooperativas de 15, 20, né, trabalhos assim voltados. Isso daí seria uma iniciativa bem interessante, viu, para a solução de geração de emprego. Eu vou te dar uma dica. Você falou em cooperativa, eu tive a oportunidade, agora em outubro, está fazendo um ano, de conhecer a matriz da cooperativa secreta do Sul. E eu aprendi bastante
cooperativismo. E o pessoal aqui são amigos da gente. Um abraço para a Simone e toda aí. Eles têm disponibilidade para ir ensinando quem quer ser cooperado montar uma cooperativa, seja lá bordadeira. Ah, mas já vou entrar em contato com ela já, tá? Se você me autorizar, não, eu já... É assim que eles têm muita, né? Inclusive aqui em Iracema tem um pessoal acho que é de bordados, vai ter até segunda-feira agora aí, de bordados, e o pessoal está montando a cooperativa, e eles dão um apoio fantástico e é bacana, tem todo um procedimento que eles vão explicar o que é o cooperativismo, como que vai ganhar mais sendo cooperado do que individual. Enfim, legal, hein? Vou precisar sim, ano que vem. Tá disponível. E você então gostou de ser vereador? Você quer continuar por quê? Então, eu tenho uma frase que eu queria que eu falei assim, eu vim, fiz o meu melhor, né? Aí eu falei assim, tá, e agora, né? Então eu quero fazer melhor ainda, né? Que eu falo, quero fazer melhor ainda. Eu acho que eu tô mais experiente, assim, eu aprendi muita coisa, como que fazia, como que não fazia, consegui trilhar caminhos, né, com deputado, senadora, para a busca de recursos, né? Porque o mais difícil mesmo é você conseguir ter acesso, né, a essas questões, assim. Então, como eu me demonstrei muito fiel a alguns deputados, né, então eu acho que agora eu tenho bagagem, né, para que eu possa trazer ainda mais recursos. A gente sabe que eu costumo falar que o papel do vereador, o primeiro, é legislar, né? Legislar em causa da população. O segundo, fiscalizar. O segundo é fiscalizador, fiscalizar o dinheiro público para ver se o dinheiro está sendo investido em prioridade. O terceiro é representar a população traz o problema para a gente e a gente pega a procuração desse problema e a gente tem que... E o quarto, que não é uma atribuição do vereador, mas eu acho que é fundamental para nós que moramos no interior, é de captador de recursos. A gente pediu uma emenda, pediu um recurso ali. Eu fui muito feliz, né, nessa parte, foram mais de R$500 mil que eu consegui pedir, né, e trazendo, inclusive todos os recursos que vieram destinando, escrito pelo meu nome, né, dizendo assim, ó, destino pela sua solicitação, né, porque a gente vê que na política tem muitas que dizem que conquistou recursos, mas na verdade não é a verdade, né? Às vezes a pessoa se aproveita, né? Monta no cavalo arriado, né? Mas eu me orgulho muito porque não é uma conquista minha, né? É uma parceria entre assessor, né, deputado, então a gente cria esse vínculo com eles e a gente consegue ter esse caminho. Então eu quero, né? Eu pretendo quero ser novamente vereador no município de Ouro Verde por conta disso. Eu acho que eu estou mais experiente, tenho uns caminhos já abertos e eu disse assim que a próxima gestão agora eu pretendo muito que seja um prefeito parceiro, né? Eu estou junto com o Julião Vecchiati e o Vanderlei Alcântara, né? Quero muito que eles se elejam, porque eu quero conhecer como que é ser vereador ao lado de um prefeito que é parceiro. Entendi. Vai conhecer os dois lados da moeda, seria isso. Isso mesmo. Então, bacana, Diana. Bom, você disse que nesse primeiro mandato seu, a juventude era o foco. E agora? Continua sendo. Agora, mais do que nunca, olha só, eu só vou dar um exemplo, mas o primeiro recurso que eu consegui, 50 mil com a Mara Gabrini, foi com a justificativa para que fosse investido no Clube da Criança, né? E foi. Né? Não foi com o propósito que eu queria, mas foi. Tem um outro recurso que eu solicitei, 100 mil reais para o Vanderlei Macris, que eu consegui também, que foi para compra de equipamentos para educação, que era para fazer uma sala de informática para os jovens, né, para ser aberto de maneira pública. Né? Esse recurso veio, inclusive eu fiquei muito chateado com a diretora de ensino do município de Ouro Verde, porque ela me prometeu que realmente iria ser cumprido com esse objetivo. Né? Mas eu não sei o que aconteceu, eu sei que ela recebe ordens, né, do executivo, mas eu havia combinado, eu havia feito todo o trâmite e conseguiu 100 mil reais para compra de computadores e entrou nos cofres públicos e não foi investido. Teve um outro recurso também que era para fazer uma quadra poliesportiva no Clube da Criança, né, com a senadora Mara Gabrini, que ela atua muito nessa área social. Né? Então havia solicitado recurso para a gente fazer acesso a cadeirante, inclusive ela é paraplégica, né? E para fazer acesso a cadeirante e fazer uma quadra poliesportiva. Chegou o dinheiro e não foi usado com essa finalidade. Então, aí a gente acabei ficando chateado, me sinto frustrado por não ter conseguido fazer isso pelos jovens, né? E agora a minha nova proposta continua sendo a mesma proposta, só que agora eu quero cumprir, né? Exatamente, quero cumprir porque eu acho que o prefeito, sendo parceiro,
vai ter o comprometimento de fazer isso. Inclusive, eu quero agradecer aqui a parceria do grupo do Julião Vecchiati, né, o Vanderlei Alcântara, que eles pegaram essas propostas minhas e acabou colocando dentro do plano de governo deles também, né? Eles viram que são propostas interessantes e colocou dentro do plano de governo deles. Tá, só para a gente entender, né, o nosso telespectador entender, o leigo, no caso veio a verba determinada para aquela finalidade. Não foi usada. Como é que fica? Essa verba é devolvida? É usada em outra situação? O deputado, o senador que te mandou dinheiro não cobra? Como é que é? A pergunta é muito interessante, Jorge. Quando é uma emenda que vem do governo do Estado, ele vem vinculado a um objeto específico, no caso, né? No caso aí veio para compra de equipamentos para a educação. Só que esses equipamentos podem ser outros equipamentos, né? O cumprimento, por exemplo, a proposta que o vereador, eu fui lá buscar com essa finalidade que fosse para computadores, esse acordo é um acordo de cavalheiro que eu fiz com o ensino ou com o prefeito, é um acordo de cavalheiro, né? Porque esse recurso não está nos cofres do município, a gente vai buscar com um objetivo. Aí quando veio, ele gastou com outros equipamentos para a educação. No caso, eu lembro que eu pedi a transparência, a resposta foi que foi comprado câmeras de monitoramento, né, para as escolas. Não foi o objeto que eu focava, porque eu queria que tivesse... mas serviu para alguma coisa, né? Serviu isso, foi compra de equipamentos, né? Mas eu queria que fosse para aquela coisa, para os jovens terem acesso, né, a poderem fazer. Alguma coisa aí que ficou, que você gostaria de acrescentar? Não, eu agradeço a oportunidade, sou fã do Jorge. Eu lembro muito em 2020, na minha campanha, e eu falava muito na rede social, e eu manifestava, eu queria agradecer muito o Cido, né? O Cido Oliveira que trabalha com você. Eu lembro que em Junquerópolis, eu sou muito fã do trabalho do Osmar Pinato, lá sou amigo do Osmar, e o Cido trabalhou na campanha dele em 2020, e eu ligava com medo, porque eu falava assim, será que eu posso postar? Eu tenho medo de sofrer algum tipo de punição. E eu lembro que o Cido, eu falei assim, Cido, tá? E ele falou assim, Adriano, você é um cara do bem, pessoa do bem tem que estar na política. Então essa frase eu sempre levo, assim, as pessoas do bem têm que entrar na política, têm que ter a coragem de colocar o seu nome em apreciação. Então, né, só tenho a agradecer, Jorge, agradecer a oportunidade, né, de estar falando com vocês aqui, agradecer ao grupo do Julião Vecchiati, né, estamos junto lá com o Júlio Vecchiati, Vanderlei Alcântara, são dois grandes homens, né, que são empreendedores, que tenho certeza que vão fazer de Ouro Verde um lugar bacana. Se eu estou com eles é porque eu realmente acredito que eles vão fazer um bom trabalho. E eu sempre brinco, né? E é verdade, tá? Eles vão fazer um bom trabalho e eu estarei como vereador. Eu estou ali para poder fiscalizar. Alguém já perguntou para mim, Adriano, e se eu tiver algum problema com o próximo? Eu falei assim, ó, o Julião e o Vanderlei Alcântara, quando forem prefeito de Ouro Verde, se eles errarem, eu vou ser o primeiro a tentar dar o suporte para eles para saber o que aconteceu. Você já tem um conhecimento. Porque quem tenta, erra, né? Então, se eles errarem com a objetividade de tentar acertar, eu estou ali para ajudar eles. Mas se houver erro de qualquer situação que seja de forma intencional, né, corrupta, no caso, eu serei totalmente contra. Eu sou com a população. Mas eu acho que isso não vai acontecer, né? Gosto muito Passei a conhecer, durante 3 anos aqui eu venho a conhecer no Julião, o Vanderlei Alcântara, eu já sou fã desse cara há muito tempo e eu acredito que Ouro Verde vai ter 9 dias para poder sorrir. Muito obrigado, viu, Jorge, pela oportunidade. Bacana. Então tá aí, agradeço a sua participação, as portas da Top TV sempre abertas. Em seu nome, que você é um representante da população, leva um abraço aos ouroverdenses, onde a gente tem uma audiência bastante bacana, né? A gente quer cada dia mais estar no lar do povo lá de Ouro Verde. E, como eu disse, aí, as portas sempre abertas, aí, a população de Ouro Verde, as coisas boas do município de Ouro Verde, pode estar mandando aí pra gente, que a gente vai ter prazer de estar divulgando aqui nossas netas. Obrigado, Jorge. Visita Ouro Verde, vai lá comer um lanche, lá um espetinho do português. Convido a vocês poderem visitar Ouro Verde, tá bom? Vão ser todos muito bem-vindos, tá? Bacana. Então tá aí. Assim, então eu vou encerrando mais um Carreiras de Profissões. Falei com o meu amigo Adriano Vieira Piedade, o Adriano Vieira. Isso. Eu, lá no meu registro do telefone está Adriano YouTuber. Quando você liga, eu ligo para você, eu já sei. Tá? Mas então eu agradeço a participação de todos. Um abraço a todos, até a próxima Carreiras de Profissões.
Um abraço, né? Dracena, região e você da Melhor TV, é top, vem comigo. Um abraço, Adriano. Top TV, legal.